E aí, alguns pontos muito importantes no atendimento é cuidar da sua apresentação pessoal, saber comunicar-se adequadamente, ter postura e comportamentos adequados, saber ouvir o cliente, conhecer e interessar-se pelo seu trabalho e manter o seu equilíbrio emocional. A apresentação pessoal. Para o cliente, você representa a empresa. Se apresentar uma aparência descuidada, suja, desleixada, é essa a impressão que ele terá sobre o estabelecimento, sobre a empresa. Então o cliente não vai pensar que é o colaborador Francisco, o colaborador José, que é um porco, que é um desleixado, que é um descuidado. Ele vai dizer que a empresa é uma empresa porca, é uma empresa desleixada, é uma empresa descuidada. Então é muito importante que você, na sua apresentação pessoal, mostre um mínimo de cuidado, um mínimo de atenção à limpeza, atenção a uma boa apresentação pessoal. Tudo que você fizer ou falar, o cliente entende que essa é a postura da empresa e não sua postura profissional. Para o cliente, você representa a empresa. Se apresentar uma aparência descuidada, suja, desleixada, é essa a impressão que ele terá sobre o estabelecimento. Para as mulheres, fica elegante utilizar, em relação à maquiagem, uma maquiagem leve, com pelo menos um rímel nos cílios para abrir o olhar e um leve batom para destacar os lábios. Quem gosta pode usar uma sombra discreta, muito pouco blush, sempre leve e discreto. Lembre-se, você não vai a uma festa. Uma coisa que eu gosto sempre de falar em relação à maquiagem das mulheres é que, primeiro, maquiagem nenhuma é ruim. Eu costumo dizer que fica uma cara de. A gente chama de cara lavada, né? Aquela cara de que a pessoa foi sem nenhum cuidado trabalhar. Então, a falta de maquiagem na mulher, ela demonstra a falta de cuidado, a falta de atenção, a falta desse empenho e ao mesmo tempo mostra uma fisionomia, mostra uma cara de que não tem saúde, de que não tem cuidado. Então, o mínimo que você pode fazer sendo mulher é um batom. Só que não precisa ser um batom muito vermelho, muito forte. Um batom mais discreto, um batom que apenas realce os lábios para não dar aquela aparência de doença, aquela aparência de desleixo. Se quiser utilizar algum blush, por exemplo, um rímel, que não seja algo muito chamativo, para não ficar parecendo que vai para uma festa, ou como eu costumo dizer, ficar parecendo um patati patatá, ficar parecendo um palhaço com a maquiagem muito carregada. Então é muito importante ter esse bom senso de não carregar na maquiagem para o trabalho. Bijuterias e acessórios. Isso para homens e para mulheres, né? Não é interessante o uso de colares e adereços no pescoço para quem usa uniforme. O uniforme já está falando, é para todo mundo ficar no mesmo padrão. Então, se você usa correntes grossas, cordões chamativos, brincos grandes, você acaba chamando atenção para algo que não é o mais importante no atendimento. É importante mostrar uma certa vaidade, mas também não é interessante que seja algo muito exagerado. Eles ficam em desarmonia com o uniforme e escondem o crachá. Cordões, por exemplo, podem fazer barulho, prender-se, causando acidentes ou machucando o colaborador, além de chamar a atenção do cliente, desviando o foco do atendimento. Então imagina um cordão, você se abaixa quando levanta, engancha numa gaveta, engancha em alguma coisa, o brinco muito grande que fica balançando e chama a atenção do cliente para o teu brinco, tirando a atenção do atendimento do que é o mais importante. Então, além de ser algo que pode tirar a atenção do cliente para o mais importante, ainda pode causar um pequeno acidente ou até mesmo um acidente maior. Cabelos. Os cabelos devem estar sempre limpos e penteados, eles são a moldura do rosto. Podem valorizar ou desvalorizar sua aparência pessoal.
Se estiverem presos, deve estar com acessórios adequados, por exemplo, ligas pretas, e para principalmente operadores de caixa, geralmente em coque com aquela redinha. Então é muito importante que o cabelo esteja corretamente preso. Se o cabelo está solto, geralmente ele gera uma impressão negativa. Quando abaixa, ele vai para o rosto, ele cobre, às vezes a pessoa fica tirando o cabelo, acaba atrapalhando o bom atendimento. Então é muito importante que o cabelo esteja amarrado dentro de um padrão, com um rabo de cavalo, com uma liga preta, nada de ligas coloridas, ligas que fujam do tema do uniforme. Mas o ideal sempre é a liga preta, que ela é mais discreta, né? E ao mesmo tempo que não tenha, né, o cabelo esteja limpo, porque às vezes a gente sabe que alguns colaboradores não têm aquele cuidado. É até uma coisa muito importante de falar, que a gente entende que alguns colaboradores não tiveram uma educação em casa para falar sobre higiene pessoal. Mas não é por isso que no trabalho eles não tenham essa orientação e não possam zelar por essa aparência, por essa higiene pessoal. Perfume. Muito cuidado. Utilize um perfume suave ou uma colônia. Perfumes fortes podem ser um incômodo do ambiente e até provocar espirros em pessoas alérgicas. Quem trabalha diretamente com manipulação de alimentos não deve utilizar perfume para não alterar o sabor e o aroma dos alimentos. Então imagine a pessoa que trabalha com as frutas, os legumes e as verduras com um perfume forte que acaba passando para os alimentos. Imagine um operador de caixa 7 horas da manhã com um perfume muito forte que o cliente vai passar, ele nem tomou café da manhã ainda e fica passando mal com aquele cheiro muito forte no ambiente. Então o perfume forte ele não pode ser utilizado porque ele acaba invadindo, ele acaba ultrapassando o teu limite pessoal e pode incomodar o cliente, por mais que algumas pessoas gostem, mas como aquele ditado fala, tudo que é demais é veneno. Então, um perfume muito forte, ele acaba gerando desconforto ao invés de ser uma coisa agradável. Ao mesmo tempo, nem o perfume forte, mas também não pode ter o odor forte. A pessoa tem que estar, no mínimo, asseada, tem que estar limpa para não gerar esse odor. Então, para quem tem problema, né, saber ter uma atenção maior, ter um cuidado maior para não estar com um odor, com um mau cheiro no trabalho. E aí, desodorante. Não há nada pior do que o odor de transpiração. Para evitar o mau cheiro do suor, duas coisas são importantes: um bom banho diário e o uso de desodorante nas axilas. Às vezes, principalmente um jovem, está numa fase que os odores ficam mais fortes e aí não tem esse cuidado e a gente chega perto e sente o mau cheiro. E aí é importante, às vezes a pessoa toma banho, tudo, coloca desodorante, mas não dá conta. Então, às vezes até o uso do limão é uma ferramenta que pode ser utilizada para poder combater esses odores fortes, mas também o uso de um antitranspirante, que é um tipo de desodorante que impede a transpiração, ou pelo menos ela diminui a transpiração e evitando com que os odores fiquem mais fortes. Então, o desodorante ideal é aquele que a gente nem sente que está usando. Se você transpira muito, ao invés de usar o desodorante, o mais indicado é utilizar um antitranspirante, que além de controlar o odor, controla também a umidade, evitando que sua roupa fique molhada e mal cheirosa. Caso seja adotado pela empresa, o crachá deve estar colocado corretamente e expondo a identificação sobre a blusa na altura do peito. É muito comum quem usa crachá acabar não se preocupando e ele fica virado, o nome fica escondido, virado contra o peito da pessoa. Isso não é o correto.
ou usar o crachá no bolso. Não serve de nada, né? O crachá guardado. Unhas. As unhas devem estar bem limpas e cuidadas. Para as mulheres é desejável manter as unhas bem feitas e com esmaltes claros e discretos. As que trabalham com manipulação de alimentos devem estar curtas e sem uso de esmalte ou base. Lembre-se, cores fortes não combinam com seu ambiente profissional. Unhas muito grandes também podem atrapalhar a velocidade do trabalho, portanto, devem ser evitadas. Então, nada de cores berrantes, cores muito chamativas no ambiente de trabalho. O ideal são tons de rosa, tons pastéis, tons mais neutros. E também, caso aconteça da unha estar descascando, é melhor pegar logo uma acetona, tirar logo a pintura das unhas, do que ficar com algumas unhas com pintura e outras sem, ou com aquela unha descascando que não passa uma imagem profissional. Não transmite cuidado com a aparência. Os uniformes devem estar sempre limpo e o uniforme deve estar sempre limpo e apresentável, de acordo com o padrão estabelecido pela empresa. Principalmente quem trabalha diretamente com alimentos. Então, quem trabalha no açougue e o uniforme, ao invés de branco, está todo manchado, mostra um desleixo, mostra uma falta de profissionalismo e uma falta de cuidado, tanto consigo quanto com o seu ambiente de trabalho. Ou seja, mostra que você não é uma pessoa profissional, não é uma pessoa que cuida bem do seu uniforme e do seu ambiente de trabalho e que trabalha de uma forma suja. Barba. Se você possui barba, mantenha a parada limpa e tratada. Se não, mantenha um rosto com aparência limpa e a barba feita diariamente. E muito importante, quem trabalha com manipulação de alimentos não deve ter barba. Então, quem trabalha no açougue não é para usar barba. Quem trabalha na padaria, quem trabalha principalmente com itens que têm mais possibilidade dessa contaminação que os pelos podem cair. Mas caso a pessoa usa barba, um operador de caixa, alguém, um repositor, por exemplo, não pode ser uma barba descuidada, tem que ser feito o contorno da barba diariamente, ou pelo menos a uma frequência que ela não fique mal feita. O volume dela não pode ser uma barba muito grande, ou então uma barba rala que fica feia, passa uma impressão que a pessoa não tem um cuidado com a aparência. Então tudo faz sentido quando você pensa que a apresentação pessoal ela demonstra cuidado com a sua aparência e profissionalismo. Então, sempre que você tiver dúvida, pense: essa imagem que eu estou transmitindo mostra cuidado, mostra profissionalismo? E aí você já vai ter um caminho para poder saber se você está no caminho correto ou se você não está atendendo o padrão mínimo de apresentação pessoal.